O fim melhor que o princípio é o tema da mensagem de hoje do pastor Horácio Júnior. Ouçamos atentamente a palavra de Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, afirmou Salomão em seus conselhos para a vida. Tudo é mutável debaixo do sol. A nuvem parece às vezes impedir o brilho do sol, mas ela passa e o sol reaparece com o mesmo fulgor, dando forças e energia à natureza. Assim também acontece conosco, sujeitos que somos aos problemas e dificuldades da vida. Quantas vezes em meio às alegrias somos tomados por sofrimentos. Foi o que aconteceu com Jó, o patriarca, exemplo de integridade e de paciência. Seu livro é provavelmente o mais antigo dos livros da Bíblia e revela a cultura da época dos patriarcas. De notável piedade e integridade como era, Jó foi abençoado por Deus com uma prosperidade terrena tal que se tornara o maior de todos do Oriente. Subitamente, porém, ele experimentou uma reversão completa da fortuna. Foi vitimado por uma série de grandes calamidades, privando de todas as suas possessões e dos seus filhos. Seu corpo ficou aberto por uma enfermidade repulsiva. 3 amigos que vieram ostensivamente para consolar a Jó insistiam que o seu sofrimento era um castigo contra o seu pecado e que seu único remédio era o arrependimento. Mas Jó rejeita veemente essa solução, afirmando sua retidão e a consequente incapacidade de compreender sua desgraça. Um outro amigo, Eliú, sugere que Jó estaria passando por uma disciplina amorosa enviada por Deus para impedi-lo de cair noutros pecados. Essa interpretação é igualmente rejeitada por Jó. Finalmente, Deus responde às repetidas solicitações de Jó para uma explicação direta sobre os seus sofrimentos, não por uma justificação de suas ações. E Jó percebeu que Deus, sendo que era, tinha de apresentar uma solução e assim, nela descansou o patriarca pela fé. A quem, pois, atribuir o sofrimento de Jó? Deus, ouvinte amigo, queria dar algumas lições às gerações futuras no que respeita à paciência na provação. E para isso, preparou um homem, não um anjo, dando a entender que os sofrimentos e provações fazem parte do seu programa de ensino para o bem daqueles que de outra forma não aprenderiam. Destaquemos algumas lições para o nosso proveito espiritual. Aprendemos, em primeiro lugar, que Satanás, ao contrário do que pensa muita gente, tem permissão para tentar, quando necessário, qualquer pessoa, mesmo estando ela em comunhão com Deus. Assim aconteceu com Jesus no deserto, 40 dias após o seu batismo. A segunda lição nos leva a pensar que, embora Jó conhecesse o seu lado fraco, o seu sofrimento não era uma retribuição de justiça para ele indenizar-se, pois Deus mesmo atestou sua integridade moral, pondo-o acima de todos os seus contemporâneos. Disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aprendemos, em terceiro lugar, que o sofrimento e provação são a escola de Deus para ensinar seus servos a acertarem a porta da humildade e reabilitarem comunhão com Ele. Quem não conhece a história do profeta Jonas, por Deus incumbido de grande missão, e dela tentou fugir em flagrante desobediência à ordem divina? Ele foi parar no ventre do grande peixe, onde humilhou-se na presença de Deus após momentos de terrível angústia. Jonas aprendeu a lição. Dura lição a ser observada por todos nós. Deus não abençoa ninguém na desobediência. Somente depois de obedecer à ordem do Senhor, o profeta viu o que Deus fez, salvando a cidade de Nínive. Em quarto lugar, observemos que nem sempre os sofrimentos são expressão de castigo por pecados. Lemos no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu João, que passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram:
Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Finalmente, aprendemos em quinto lugar que, com permissão de Deus, Satanás pode lançar mão dos elementos da natureza para levar a efeito seus planos sinistros. Estando ainda o mensageiro falando com Jó e informando acerca do mal que sobreviera ao seu gado, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Jó foi recebendo notícias de desgraças, uma após outra, até que outro mensageiro informou do grande vento que derrubou a casa, matando-lhe os filhos. O apóstolo João relata no capítulo 13 do livro de Apocalipse que viu subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, fazendo grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. O sofrimento no crente, amigo ouvinte, não é, pois, o retrato de maldição e desprezo da parte de Deus, e nem sempre ele vem por causa do pecado. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, escreveu Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. O meu ouvinte pode avaliar o sofrimento de Jó? Considerado o maior no Oriente, veio a perder tudo: gado, fazenda, casa, família, e a Bíblia nos diz que ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que lição extraordinária! Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Assim está escrito na Bíblia: ninguém deve se desiludir quando o sofrimento lhe parece insuportável. Deus está pronto para socorrer quando a provação atinge o mais alto grau. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, afirmou o grande sábio, capítulo 7, versículo 8 do livro de Eclesiastes. Lemos no capítulo 42 do livro de Jó que o Senhor abençoou o último estado daquele patriarca mais que o do primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Assim, ouvinte amigo, viu Jó que o fim das coisas fora melhor do que o princípio. Se sua vida está sendo marcada de sofrimentos, de dificuldades, volte-se para Deus, confie nele, pois melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se o Senhor te mandar, você vai para os campos, a mensagem prega. Se o Senhor te prova, Ele cumprirá, pois não é homem que venha avaliar. Ele fala, Ele promete, Ele faz. Assim em minha vida Ele fez. Perdi tudo que eu possuía, mas o Senhor me deu tudo outra vez. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, engrandecemos o Teu nome pela extraordinária lição que extraímos do exemplo do patriarca Jó. E como afirmou Salomão, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Te louvamos, ó Deus, que na vida cristã Teus filhos enfrentam problemas e sempre dificuldades e tentações e pressões, mas são vitoriosos, são mais dos que vencedores em Cristo Jesus. Oramos por cada ouvinte que nos sintoniza ou que nos acompanha pelo site na internet. Tu sabes o que cada um está passando, e nós oramos para que a Tua mão poderosa e benfazeja
seja sobre cada um, em nome de Jesus.